Você já ouviu falar sobre o misterioso continente perdido de Kumari-Kandam? Localizado supostamente ao sul da Índia, no Oceano Índico, este continente lendário é mencionado em antigas literaturas e mitos tamis. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história de Kumari-Kandam, suas conexões com a hipótese de Lemúria e possíveis ligações com outros continentes submersos. Prepare-se para uma jornada intrigante pelos mistérios de civilizações perdidas. A lenda de Kumari-Kandam na literatura Sangam. Imagine uma terra lendária, um continente perdido que abrigava uma civilização tamil avançada e próspera. Esse lugar mágico era conhecido como Kumari-Kandam e sua história remonta aos antigos textos poéticos da literatura Sangam, compostos entre os séculos 3 a.C. e 3 depois de Cristo. Nesses versos ancestrais, encontramos referências intrigantes a um vasto território governado pela poderosa dinastia Pandyan. Dizem que os reis e rainhas Pandyan eram dotados de habilidades extraordinárias e conhecimentos que superavam até mesmo os padrões modernos em áreas como arte, ciência e tecnologia. Kumari-Kandam era descrita como uma verdadeira joia, o berço da sofisticada cultura tamil. Seus habitantes desfrutavam de uma qualidade de vida invejável, impulsionada por avanços notáveis em diversos campos do saber. Era um lugar onde a sabedoria e a prosperidade caminhavam de mãos dadas. No entanto, após milênios de esplendor, a tragédia se abateu sobre essa terra abençoada. Cataclismas devastadores e inundações colossais atingiram Kumari-Kandam, fazendo com que grande parte do continente fosse engolida pelas águas implacáveis do Oceano Índico. Um paraíso perdido, submerso pelas ondas do destino. O mito da inundação e o papel do Tamil. A história do desaparecimento de Kumari-Kandam ecoa outros mitos de inundação encontrados em culturas ao redor do globo. Algumas versões sugerem que, diante da catástrofe iminente, os sobreviventes embarcaram em uma jornada épica, migrando para terras distantes e levando consigo a essência da avançada civilização tamil. Defensores fervorosos da primazia do povo tamil argumentam que os habitantes de Kumari-Kandam teriam sido os responsáveis por fundar e moldar as grandes civilizações da antiguidade. Nessa perspectiva ousada, o continente perdido seria nada menos que o berço da própria humanidade, a primeira e mais grandiosa civilização global. Imagine só, os sobreviventes de Kumari-Kandam, mestres de conhecimentos e habilidades excepcionais, espalhando-se pelos 4 cantos do mundo, semeando o legado tamil por onde passavam. Grandes monumentos e avanços tecnológicos teriam sido inspirados por esses sábios ancestrais. E a língua tamil, segundo essa visão, seria a mãe de todos os idiomas, a raiz primordial da comunicação humana, uma herança preciosa deixada pelos habitantes de Kumari-Kandam, ecoando através dos séculos. Hipótese de Lemúria e as especulações do século XIX. Imagine um tempo em que a ciência estava apenas começando a desvendar os mistérios do nosso planeta. Foi nesse contexto do século XIX que a lenda de Kumari-Kandam, o continente perdido dos Tamis, ganhou um novo sopro de vida com a popularização da hipótese sobre a existência de uma terra submersa chamada Lemúria. Estudiosos renomados da época, como o geólogo Philip Sclater e o biólogo Ernst Haeckel, propuseram uma teoria intrigante. E se houvesse existido uma grande massa de terra no Oceano Índico que pudesse explicar as surpreendentes similaridades entre as espécies encontradas em Madagascar e na Índia? Essa ideia capturou a imaginação de cientistas e pensadores, que começaram a especular sobre a possibilidade de um continente perdido que teria sido o lar de uma antiga civilização. A teoria de Lemúria logo foi abraçada por escritores e intelectuais tamis, que enxergaram nela uma conexão com as histórias de terras submersas presentes em sua própria literatura e mitologia. Figuras proeminentes como Surya Narayana Sastry e Maraimalai Adigal defenderam apaixonadamente que a sofisticada civilização tamil teria se originado nesse continente desaparecido. Por um tempo, a hipótese de Lemúria capturou a imaginação de acadêmicos e do público, oferecendo uma explicação tentadora para os enigmas geográficos e as semelhanças entre espécies separadas por vastos oceanos. No entanto, com o advento de teorias mais embasadas, como a deriva continental e a tectônica de placas, a ideia de um continente perdido no Oceano Índico acabou perdendo credibilidade científica. Rejeição de Lemúria e possíveis conexões com Zelândia. Conforme o conhecimento geológico avançou no século XX, a hipótese de Lemúria foi gradualmente abandonada pela comunidade científica. As evidências simplesmente não sustentavam a existência de um continente perdido no Oceano Índico. Parecia que a busca por essa terra lendária havia chegado a um fim. Mas eis que surge uma nova descoberta que reacende o interesse pelas massas de terra submersas, o continente de Zelândia, localizado na região da Nova Zelândia. Embora não haja uma conexão comprovada entre Zelândia e a lendária Kumari-Kandam,
esse achado intrigante levanta a possibilidade de que talvez antigas civilizações possam ter prosperado em terras que hoje estão abaixo do nível do mar. Embora não haja evidências concretas ligando Kumarikandan à Zelândia, a mera existência desse continente submerso abre possibilidades intrigantes. Será que outras civilizações antigas poderiam ter se desenvolvido em terras que foram posteriormente tragadas pelos oceanos? Essa perspectiva nos convida a repensar o que sabemos sobre a configuração dos continentes ao longo do tempo e a considerar os mistérios que ainda podem estar esperando para serem revelados. Referências a inundações na mitologia. As histórias de terras perdidas e dilúvios devastadores não são exclusivas da fascinante mitologia tamil e da lendária Kumarikandan. Essas narrativas permeiam diversas culturas ao redor do globo, transcendendo fronteiras geográficas e barreiras linguísticas. Dos vales férteis da Mesopotâmia às majestosas cordilheiras dos Andes, dos templos ancestrais da Grécia às pirâmides imponentes da Mesoamérica, os mitos de inundação se entrelaçam como um fio condutor que une a humanidade em sua busca por respostas diante das forças incontroláveis da natureza. O icônico dilúvio bíblico de Noé, onde um homem justo é incumbido por Deus de construir uma arca para preservar a vida diante de uma inundação punitiva. A épica jornada de Gilgamesh, herói mesopotâmico que busca a imortalidade e se depara com o relato de um dilúvio avassalador que quase extinguiu a humanidade. A trágica lenda grega de Deucalião e Pirra, o casal virtuoso que sobrevive a um dilúvio lançado por Zeus e tem a missão de repovoar a Terra. O intrigante mito asteca dos 5 sóis, no qual cada era é encerrada por uma catástrofe, incluindo uma grande inundação que marca a transição entre os ciclos cósmicos. Diante dessas narrativas que transpassam culturas e continentes, somos confrontados com questionamentos instigantes. Seriam esses mitos ecos distantes de eventos reais que impactaram diferentes civilizações no passado remoto? Poderiam ser memórias coletivas, transmitidas de geração em geração, de catástrofes naturais que deixaram cicatrizes indeléveis na psique humana? Ou seriam essas histórias alegorias profundas e arquétipos universais que refletem os temores mais viscerais e as esperanças mais luminosas da humanidade? Talvez carreguem consigo lições ancestrais sobre a fragilidade da existência, a impermanência das criações humanas e a necessidade de harmonia com as forças da natureza. Independentemente de sua historicidade factual, os mitos de inundação e continentes perdidos continuam a nos cativar e a despertar nossa imaginação. Eles nos convidam a explorar os mistérios insondáveis do passado, a questionar as lacunas em nosso conhecimento e a buscar um entendimento mais profundo sobre nossas origens e nosso lugar no vasto tecido da existência. A lenda de Kumarikandan, o continente perdido dos Thames, permanece envolta em mistério e especulação. Embora as evidências científicas para sua existência sejam escassas, o mito continua a capturar a imaginação de muitos. Mas não pense que as intrigantes histórias de civilizações antigas param por aqui. Se você ficou fascinado com a ideia de terras submersas e povos enigmáticos, temos outro vídeo imperdível para você. Já ouviu falar sobre o enigma do túmulo celta? Prepare-se para mergulhar em mais um mistério arqueológico que tem deixado pesquisadores perplexos. Não perca a oportunidade de desvendar mais um capítulo fascinante da história antiga. Clique agora no link na descrição e embarque conosco nessa nova aventura arqueológica. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo sobre os grandes mistérios da humanidade. Até a próxima!